Boa noite, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal do RD Código. Andei pesquisando aí a fundo no YouTube, alguns fóruns de programação e vi que as linguagens de programação orientadas a objetos, elas estão sendo bem comentadas ultimamente, principalmente a linguagem C Sharp. Então, nesse intuito, eu criei um código, criei aqui uma aplicação em C Sharp, criei um formulário aí para Windows, capaz de pegar 4 notas informadas pelo usuário e a partir dessas 4 notas eu calcular a média aritmética aí das notas. Bom, vou usar um método de média aritmética, então é somar as 4 notas e dividir pela quantidade de notas que eu somei, ou seja, 4. E a partir dessa média, eu quero comparar se o usuário ele está acima ou abaixo de uma nota de corte. Bom, galera, deixa eu mostrar aqui a aplicaçãozinha que eu fiz para vocês. Aqui vou deixar minha calculadora ao lado para comparar aí. Limpar aqui a memória dela, pronto. Então, como eu falei para vocês, criei aí uma aplicaçãozinha para Windows Forms no ambiente de desenvolvimento do Visual Studio, que é um ambiente de desenvolvimento da Microsoft, que eu aconselho bastante para o pessoal que está treinando C Sharp, para o pessoal que gosta de desenvolver aplicativos para Windows, pessoal que gosta de desenvolver aplicativos também para Android e iOS. Nessa plataforma também é possível desenvolver aplicativos para essas plataformas. Então vamos lá. Como eu disse para você, eu venho aqui e tenho que informar tem que informar o valor de cada nota aqui e uma nota de corte. Então vamos supor que eu tenho uma nota de corte de 50, né? Ou seja, a nota média para eu ser aprovado seja 50. Então vamos supor que na P1 comecei com 20, na P2 fui melhorzinho, tirei 30, na P3 e na P4 vamos supor que eu consegui os 50. Vou calcular. Minha média foi 37,5. Comparando aqui com os meus 50, eu fui reprovado. Então vamos lá, vamos ver se esse algoritmo realmente calculou certo. 20 mais os 30 mais os próprios 50 mais os 50 de novo, 150, 100, 150. Aí vamos supor, dividir aqui por 4. Realmente, minha nota foi 37,5, né? Com base nas 4 notas. Como ela está abaixo de 50, eu não passei. Então aqui, galera, eu criei não, no meu Visual Studio eu consigo pegar aí alguns objetos, né? Porque quando você está numa linguagem de programação voltada a objetos, você tem que pensar em 2 linhas, que é o design da sua aplicação e o código da sua aplicação. Aqui como design eu peguei algumas labels, né? Chamei de P1, P2, P3 e P4 para orientar o usuário. Peguei 3 labels para indicar onde que está a test box da média. Peguei a nota de corte e o resultado. Aqui nessas test box que eu declarei para as notas, eu peguei na verdade uma test box um pouco diferente, que é a Masked Test Box. O que ela faz? Você consegue criar uma máscara para, se você quiser que o usuário só digite números na sua test box. E também nessa máscara eu tenho a propriedade culture. E aqui eu consigo determinar para a cultura PTBR, ou seja, quando eu for digitar notas que tenham casas decimais,
eu consigo digitar a vírgula como separação. Muitos softwares, né, norte-americanos ou software inglês, você tem que digitar o ponto como separação. Então achei bem legal esse recurso da máscara de test box e por isso que eu dei aqui. E por fim de design, tem o meu e por fim aqui, galera, como outro objeto, eu declarei aqui um botão que eu chamei de calcular, né? Os objetos, eles têm alguns eventos e algumas propriedades, dentro dele o nome que você quer dar ao seu objeto, o texto que vai vir no seu objeto. Então aqui, para me orientar, o que eu fiz? As test box que vem a minha nota, eu coloquei como nome MKTB P4, por exemplo, e aí P3, P2 e P1. As minhas test box eu chamei de TB média, como vocês podem ver aqui. TB nota de corte, MKT nota de corte e TB resultado. Para que isso, galera? Porque assim, tudo bem que aqui é uma aplicação simples de poucos objetos, mas vamos supor que você esteja fazendo aí um formulário de cadastro, que vão inúmeras test box, inúmeras labels. É bem legal para você se orientar, você colocar nomes que no seu código você possa, para no seu código você ter mais facilidade de se recordar. Então vamos lá para o código, né? Aqui no código, como eu também fiz lá nos vídeos de Arduino, eu coloquei um sucinto cabeçalho, né? Meu nome, o que eu quero demonstrar aqui. Deixa eu reduzir aqui porque eu não vou precisar disso aqui agora. Beleza. Então aqui, galera, quando você está em linguagem C Sharp, a estrutura é um pouquinho diferente lá da linguagem C, né? Você não tem, digamos assim, o seu void main. Você tem o seu namespace e você tem o use, que é as bibliotecas do sistema que você declara. Que é parecida ali com a ideia do define lá da linguagem C. Então, esses componentes aqui, que o Visual Studio já declara para a gente no código, são os componentes para que eu possa usar ali as test box, digitar nas test box, para inicializar meu formulário no Windows. Então vamos lá, dentro daqui do código, ele criou para mim o namespace Calcula Média, que é um nome aqui que eu dei para o meu projeto. Então inicialmente, e aqui você não precisa se preocupar, galera, porque esse public e esse public partial e o namespace, eles já são declarados quando você vai criar o seu código. Então aqui eu inicializo o meu formulário principal e vem minha função do evento clique do botão. Porque como eu falei para vocês, os objetos aqui em C Sharp eles têm eventos. Então quando você clica sobre um objeto, você já linka ele ao evento clique. Então automaticamente aqui no Visual Studio ele cria para você essa função, né? Uma função privada do tipo vazio que faz link ao evento clique, ou seja, ela vai acontecer toda vez que eu clicar o botão. Bom, aqui para eu conseguir guardar a minha média, eu criei a variável média, né, do tipo float. Se vocês forem debugar esse código aí, vocês também podem criar uma variável média do tipo int, mas eu quis criar do tipo float aqui para eu também pegar ali notas, pegar ali médias que tenham o ponto flutuante, que eu achei interessante para demonstrar aqui para vocês. Como vocês podem,
puderam observar lá no comecinho do vídeo, quando o usuário ele é reprovado, ele aqui na minha test box resultado, eu deixei ela com fundo vermelho e com a cor de texto branca. Então, toda vez que eu for calcular uma nota, eu volto ela para o fundo preto através do atributo aqui ForeColor, justamente porque quando o usuário ele é aprovado, o cor de fundo da letra ali que vai ficar na test box tem que ser preta. E quando ele é reprovado, eu coloquei para ser branca, né? Por causa que achei melhor aí para visualização. Então, para não acontecer de quando o usuário for aprovado e o fundo continuar branco, eu mudei aqui logo no começo do código, eu retorno a propriedade de cor de fundo para preto, justamente para não ter essa confusãozinha aí quando o usuário for aprovado. Então aqui basicamente é uma variável, né, um atributo do tipo color, eu retorno ele para preto. Aqui, galera, eu fiz uma proteçãozinha com if. Se por acaso o usuário esquecer aí de digitar alguma coisa lá na test box da nota de corte. Então aqui eu pergunto, a test box da nota de corte, ela tá vazia? Se ela tiver vazia, eu mando imprimir. Então eu chamo a classe MessageBox e imprimo lá para o usuário. Ó, você tem que preencher o campo da nota de corte. E aqui, galera, apesar de a gente estar numa linguagem de programação diferente da linguagem C e de C++, é interessante que com os recursos de if, else, a gente também consegue fazer comparações, consegue fazer desvios no nosso código. Então, se por acaso ele esquecer de digitar lá a nota de corte, eu mantenho o que ele escreveu na test box P1, P2, P3 e P4, porém eu saio do meu método, né? Através da minha palavra-chave return. Eu saio aqui do meu private. Eu não prosseguir da nota, não ter uma confusão na hora de fazer a comparação. Bom, quando eu tô aí na linguagem C Sharp, sempre que a gente vai fazer aplicações aí para usuários, aplicações aí de formulários, é sempre legal a gente usar a estrutura do try catch, ou seja, tente, se por acaso der um erro, pegue o erro. Para justamente, vamos supor que o usuário sem querer, ele digitou lá, em vez de ele digitar um número, ele digitou um caractere diferente, por exemplo, um arroba, ou digitou um espaço em vazio, alguma coisa do tipo. Na hora que eu for fazer a média, ou seja, na hora que eu for fazer uma conta, vai dar um probleminha aí, porque a minha variável é do tipo float, então ela não vai reconhecer ali algum caractere especial e vai acabar travando minha aplicação. E a aplicação, de repente, o usuário só vai conseguir destravar pelo gerenciador de tarefas. Então, para não ter esses serviços aí, é sempre legal lembrar lá do nosso try catch. Então, galera, o que eu faço aqui, né? Prosseguindo aí. Eu pego a minha variável média e atribuo essa conta para ela, que P1, que ela é igual a P1 mais P2 mais P3 mais P4 dividido por 4, porque são 4 notas. Só que tem um pequeno detalhe aí. Até vou, como sempre nos outros vídeos, eu peguei meu bloco de notas aqui até para explicar para vocês. A minha P1, por exemplo, lá no meu código, ela é uma test box que contém um dado do tipo string. E se por acaso, por exemplo, eu somar uma string, né, vamos supor que P1 seja, eu escreva lá 1 e P2 seja 2, se eu fazer isso aqui, galera, P1, vamos supor ali que a média é igual a P1 mais P2, vamos supor aqui que P2 seja igual a 2, quando você digita isso numa test box, o que vai acontecer? Eu até
sugiro vocês pausarem o vídeo aí e de repente responder nos comentários. Mas assim, galera, se eu tenho duas variáveis do tipo string e eu somo elas, né, com o meu operador matemático de adição, na realidade a minha saída aqui vai ser 12. Porque se eu somar strings, na realidade eu vou estar concatenando strings. Então eu não consigo fazer operações matemáticas, não só de soma, mas somar, dividir ou subtrair. Eu não consigo fazer operações matemáticas com dados do tipo string. Então, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa string virar um dado do tipo float. Float. Ou, como eu falei inicialmente, pode ser também um dado do tipo int. Para eu conseguir aí fazer operações matemáticas. Em linguagem C, eu simplesmente posso fazer o que o pessoal chama de caching na frente do meu dado. Porém aqui, na linguagem C Sharp, galera, eu tenho um método chamado float, né, .parse, que eu consigo pegar uma string, vou mostrar até para vocês aqui, ó. Eu tenho o meu método float.parse que eu consigo pegar qualquer string ali, ó. Aqui, ó, ele deixa pra gente. Eu consigo pegar qualquer string, né? E transformar essa string num dado do tipo float. Então o que eu faço? Na verdade, eu vou usando esse método float.parse para passar minha P1, minha P2, minha P3 e P4 para dados do tipo float, porque lembrando, quando eu digito lá o número 1 e o número 2, eu estou digitando um caractere que representa o número 1 e o número 2, então não necessariamente os números para eu já conseguir fazer minha conta. Então declaro lá, né? Transformo meus dados para o tipo float e no final, depois da minha soma, seguindo aqui minha formulinha, eu divido todos por 4, porque são 4 notas. E aí, galera, eu tenho que fazer o caminho inverso, porque nesse momento a minha variável está com dado do tipo float e a minha test box ela só funciona com dados do tipo string. Então eu uso um outro método aqui que é o toString, ou seja, passa o dado aqui para string. E interessante, como eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, que até se por acaso tiver ponto flutuante na nossa média, no nosso número, ele já imprime para a gente aqui a vírgula. E aí, galera, depois de já ter minha média aqui, já ter a minha média calculada, eu vou comparar se ela está dentro ou não da minha nota de corte. Então o que eu faço? Eu pergunto, olha, a média ela é maior ou igual ao dado informado lá na nota de corte? Se ela for maior ou igual ao dado informado, o meu aluno, o meu usuário, ele foi aprovado. Então o que eu faço? Eu primeiro mudo a cor de fundo da minha test box resultado, passo ela para verde claro, e imprimo lá para ele, ó, aprovado. Ou seja, se ele tiver uma nota acima ou igual à nota de corte, ele foi aprovado. E aqui novamente eu consigo usar minha estrutura if lá da linguagem C. Se por acaso a nota de corte ela for menor, se por acaso a média ela for menor que a minha nota de corte, eu fui reprovado. Então, inicialmente eu mudo a cor de fundo para vermelho, e aí eu
peguei um tom de vermelho aqui que dê pra gente enxergar bem o que vai estar escrito lá na test box. E mudo a minha cor da minha letra para branca, porque se eu imprimir com a cor de fundo da letra preta, vai ficar um pouquinho ruim para o usuário enxergar lá a minha string reprovada. E é até por isso, galera, que lá no começo eu volto a minha cor de fundo aqui da test box resultado para preta. E aqui imprimo para ele, ó, você foi reprovado. E aí, se por acaso o usuário digitar um caractere especial, esquecer de digitar uma das notas, escrever alguma string lá nas minhas setbox para as notas, eu mando o cat pegar esse erro. Justamente para não acontecer de travar a aplicação e o usuário só conseguir destravar aí pelo gerenciador de tarefas. Então vamos lá debugar novamente aí nossa aplicaçãozinha. Demora um pouquinho para iniciar, justamente porque são alguns componentes que ela está inicializando aí, né? Então, compilação que o Visual Studio tem que fazer do código. Mas eu iniciei aqui o meu formulário e aí ele tá carregando lá todo o nosso código, carregando as propriedades dos objetos, e vendo, né, se nosso código tem algum erro, se eu me esqueci de alguma coisa. Legal que nessa parte ele já lista ali, ó, já cria uma abinha de lista de erros, já cria uma saída. E é nessa parte também que ele faz a dimensão de quanto de memória RAM o sistema operacional vai ter que alocar para nossa aplicação. Por isso que eu falei para vocês, galera, que eu aconselho aí para quem está criando códigos direcionados aí a objetos, né, a programação orientada a objetos, escolher o ambiente Visual Studio, porque ele é um ambiente bem completo, com bastante recursos, principalmente nessa parte de compilação. Então, para quem está iniciando, ele é muito bom, porque até você tem noção de quanto de RAM a sua aplicação vai tomar. E também é bom para quando você estiver desenvolvendo aí projetos mais profissionais, você ir ali otimizando a sua aplicação. Bom, enquanto ele anda aqui, é um pouquinho lento porque linguagem C# tem suas particularidades, né? Tem ali toda uma estruturação de dados. Ele já criou para nós o executável novamente. Salvou lá na minha pasta aqui do meu desktop. E está abrindo a nossa aplicação aqui. Ele uma pena travada ali, né? Que é um programinha um pouquinho pesado. Bom, tá abrindo aqui nossa aplicação novamente, galera. E ele não só debugou toda a nossa aplicação, como também vai criar no Windows Form para a gente testar
os nossos objetos aqui e tudo. Enquanto ele inicia, eu vou pausar. Bom, galera, retornando aqui, ela abriu, peço até desculpa. Meu computador, o Windows Forms. Então vamos lá, né? Debugar aí de novo para vocês verem. Que eu tô com o meu, aqui ele inicializou para mim aí o meu Windows Forms, né? O meu formulário que eu vou pegar as notas. Beleza. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou digitar aqui as notas. 30, 20, 10, 40. E vou mandar ele calcular sem colocar minha nota de corte. Ah lá, ele não deixa eu prosseguir com a conta. Ele imprime aqui para mim, preenche o campo nota de corte. Beleza. Vamos supor que o usuário digitou aqui uns asteriscos. Vou mandar ele calcular. Ah lá, preenche o campo nota de corte, mas vamos supor que eu vou colocar uma nota aqui, vai 20. Tá lá pensando. Ah lá, galera. Graças ao try-catch eu não travo a minha aplicação e eu imprimo, ó, erro. E aqui ele fala, a cadeia de caracteres de entrada não estava em um formato correto, ou seja, eu digitei um caractere especial. E digitando OK ele termina aqui minha aplicação. Ver se eu passei ou não. Clico e olha lá, passei. A média foi 37,5. Estou acima da minha nota de corte, mas vamos supor que eu aumente ela para uma nota bem superior aí, 200. Clique em calcular novamente, olha lá, reprovado. E notem que aqui tá a letra branca que eu expliquei para vocês lá no método. E aí se eu abaixar minha nota de corte para 20 novamente, aprovado. Bom, então é isso, galera. Aplicação aí bem simples, mas para vocês se ambientizarem aí com a estruturação de dados em linguagem C Sharp, com o conceito aí de programação voltada à orientação a objetos. E assim, galera, eu vou prosseguir no canal tanto com vídeos do Arduino, mas também vou trazer para vocês aí alguns conceitos do C Sharp, que eu acho que é uma área bem vasta para desenvolver inúmeros formulários, aplicações bem legais. E lógico, também vou trazer alguns códigos que eu já desenvolvi em C Sharp, como aquele do início do canal lá, a comunicação serial, que se interligam ao Arduino. Então, espero que estejam todos bem e fico por aqui. Obrigado aí por assistir o nosso